Fala pessoal, tudo bom? Estamos começando mais um Área Bitcoin Podcast e hoje nós vamos falar sobre a queda do Bitcoin. Já faz algumas semanas que o Bitcoin vinha se mantendo aí próximo dos 70 mil dólares, num clima até um pouco monótono, né? Um pouco chatinho, assim, naquele vai, não vai, e agora vem essa queda aí para por volta dos 60 mil dólares. Isso, claro, acaba assustando muita gente que não está acostumada aí com a volatilidade do Bitcoin ou que estava com uma super expectativa de curto prazo pós-halving. Então, hoje o nosso papo é para entender o que está acontecendo e se a Bull Run foi cancelada. Eu sou a Cacá e aqui comigo está a Carol, nós somos as fundadoras da Era Bitcoin. E a gente está há mais de 5 anos aqui na internet educando sobre Bitcoin, trazendo as últimas notícias do Bitcoin para você. Carol, tudo bem contigo? Tudo bem, Cacá? A galera tá pedindo por esse assunto de queda, então bora falar sobre queda, né? Me diz uma coisa, como que tá sendo para ti essa queda do Bitcoin? Qual que foi o teu primeiro pensamento, assim, que tu acordou hoje e viu o Bitcoin em 60.500 dólares? Por incrível que pareça, é tipo nada, sabe? É doido porque tem as fases, assim, sabe? Quando tu começa a entender sobre o Bitcoin, começa a estudar o Bitcoin, dá uma ansiedade, tanto quando sobe quanto quando cai. Aí depois vem a fase em que quando cai, tu pensa, tipo, uau, vou comprar a promoção. E agora eu percebo que eu tô numa fase de nada. Tipo assim, tá, tava 60 mil dólares 5 meses atrás, sei lá, 4 meses atrás. Depois eu vejo ali no gráfico quando que ele estava a 60 mil dólares, né? Então, essa volatilidade do Bitcoin é normal. E como faz pouco tempo que a gente viu ele na casa dos 60 mil dólares e estava todo mundo comemorando essa faixa de preço, porque ele estava 15 ano passado, então ele retornar para esses patamares me faz sentir absolutamente nada, porque há pouco tempo ele estava nessa faixa, sabe? Então não é uau, caiu, ou uau, subiu. Tipo, tá, 60 mil, faz parte da volatilidade. Então, não sei se é isso que tu sente também, é um pouco frustrante, talvez eu dizer que eu não sinto nada, né? Não sei se é meio Pessoa boring, evoluída, assim. né? Não acho que seja uma evolução, acho que, tipo, é, não é um preço que me surpreende, ou não é algo que me surpreende, acho que talvez seja isso. Vai lá, me conta o que tu acha Eu acho sobre que isso. isso tem tudo a ver com a pergunta que eu vou jogar aqui na roda aqui. Então, Boa. antes da gente entrar nos motivos dessa queda, que eu tenho certeza que muita gente quer entender o que está acontecendo agora, eu queria jogar essa pergunta aqui. A gente sempre fala de como que é importante entender os fundamentos do Bitcoin, porque quando você está consciente dos fundamentos, o medo da volatilidade vai embora e você passa a focar no longo prazo e entende que vale a pena seguir acumulando independente do preço, né? Isso é uma coisa que a gente fala há muitos anos já. Então tem esse lado de que o preço não importa. Só que a gente pode olhar o preço por um outro ângulo também. E é aí que eu queria te perguntar, Carol. Hoje o nosso papo aqui, nesse podcast, é sobre preço. E em que pontos que tu enxerga que o preço do Bitcoin é sim importante? Boa. O preço ele mexe com as emoções e, na verdade, se a gente olhar o gráfico do Bitcoin, escala logarítmica, a gente vai ver que o preço também reflete a adoção do Bitcoin. Então, quanto mais adoção, mais demanda por Bitcoin, mais alto o preço fica. E é por isso que muita gente fala que Bitcoin é uma tecnologia de number go up, né? NGU, porque a tendência comparado no mundo em que tudo muda, tudo nada tem fundamentos sólidos e nada tem essa previsibilidade matemática que o Bitcoin tem. Então, a tendência é que o Bitcoin siga se valorizando em relação a todos esses ativos e moedas que mudam o tempo todo e que não têm as propriedades do Bitcoin. Então, quando esqueci qual foi a pergunta, mas o ponto é era sobre o preço, né? O preço, na verdade, ele reflete os fundamentos do Bitcoin, a adoção do Bitcoin, tudo resumido num ponto só. Mas quando a gente fala de preço e tecnologia number go up, e como o preço importa nesse sentido, é o preço de longo prazo. Quando a gente faz um zoom out do gráfico, enxerga, né, toda a história do Bitcoin, de toda a volatilidade e oscilação que ele já teve em cada momento da história do Bitcoin, né, na big picture, assim, no tempo completo de vida dele. Mas se a gente passar a olhar para dias ou semanas, a gente está vendo um fragmento de tempo muito curto, e aí que vem toda a especulação, né? Por que está subindo? Por que está caído? As pessoas querem explicações, né? Então, acho que o que a gente veio trazer aqui também é um acalento para os corações ansiosos que querem explicações sobre esses micromovimentos que o Bitcoin faz. Exatamente. Então a gente tem 2 pontos, né? Um deles é quem entende fundamentos, quem já entendeu, estudou, tá por dentro do Bitcoin, entende fundamentos, acumula para o longo prazo, independente do preço. O preço já não é mais o que importa, que é o que acontece contigo, Carol, que tu comentou aqui no início do nosso papo, que tu olhou o preço hoje pela manhã e não sentiu nada, porque o preço já não importa mais, tu já está olhando para o longo prazo e entende que o Bitcoin ele vai se monetizando conforme o tempo passa por conta de escassez e outras propriedades. E por outro lado, o aumento do preço ele é importante porque isso também acaba trazendo
conhecendo mais pessoas. A gente sabe que um dos principais contatos que as pessoas têm com o Bitcoin, inicialmente, é o preço. Quando o preço está subindo, sai as notícias, as pessoas se interessam e acabam entrando no Bitcoin, comprando, porque acham que vão ganhar dinheiro rápido, tem toda aquela especulação envolvida. Esse é um estágio inicial de muitas pessoas, né? Muita gente chega no Bitcoin assim. Com a gente também não foi tão diferente, né, Carol? Por mais que a gente tenha, lá no início, em 2019, ter começado no Bitcoin, por conta de Bitcoin ser moeda e querer aceitar no nosso negócio, a gente entrou pela usabilidade, obviamente que a gente também estava olhando para o preço do Bitcoin, para valorização naquele momento inicial, e depois a gente foi estudando e entendendo o Bitcoin como um todo, né, como tecnologia e como disrupção e etc, etc. Mas acho que tem esses dois pontos da importância do preço para o Bitcoin. Então vamos lá, o que está acontecendo agora? O Bitcoin caiu para $60.500 e a galera ficou um pouco apreensiva, preocupada com essa queda, principalmente porque pós-halving tem toda uma expectativa do Bitcoin se valorizar. E aí, Carol, vamos lá então. O que aconteceu para o Bitcoin sair ali da faixa dos quase $70 mil para cair agora para os 60, para a faixa dos 60 mil? Bom, a gente tem várias ações de forças vendedoras, né, agindo agora nesse momento. Desde o início de 2024, final de 2023, quando o Bitcoin começou a subir de preço, né, ele subiu 60% em reais aí desde o início do ano, mas essa subida começou desde o ano passado. O que a galera tem compartilhado muito é o gráfico dos mineradores, os mineradores vendendo muito ao longo desse período. Deixa eu até compartilhar o gráfico para a galera visualizar. Peraí. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Qualquer pessoa pode comprar, investir e guardar Bitcoin por conta própria, sem depender de bancos e corretoras e sem medo de perder dinheiro em golpes ou com estratégia furada. Quer aprender tudo sobre Bitcoin? No Bitcoin Starter você vai encontrar mais de 100 aulas do básico ao avançado, com tudo o que você precisa saber para proteger o seu dinheiro da inflação e construir riqueza no longo prazo. Clique no link aqui na descrição e aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. E se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. O próximo ciclo de alta vem aí, bora se preparar. E voltamos para o Área Bitcoin Podcast. Então, esse gráfico aqui, ele mostra exatamente isso aqui. A gente tem em laranja a quantidade de Bitcoin, né, o saldo em Bitcoin nas carteiras dos mineradores, aqui na linha laranja, e em preto é o preço do Bitcoin. Então, a gente observa que aqui desde novembro de 2023, quando o preço do Bitcoin começou a subir, né, e ele chegou até os mais de $70 mil, os mineradores começaram a vender, ó. E seguem vendendo, né? Não parou essa venda. Então, a gente tem visto aí uma grande liquidação aí dos Bitcoin na carteira dos mineradores. Em grande parte por causa do halving, né? Quando aconteceu o halving, os mineradores eles têm uma perspectiva de que a recompensa vai cair, né, com o tempo, eles vão ter menos Bitcoin, vão receber menos Bitcoin da rede, e ao mesmo tempo, eles acumularam muito Bitcoin no pós-halving com as taxas, que teve um boom ali de runes e ordinals, então eles acumularam muito Bitcoin nesse período do ano passado para cá, inclusive em taxas. Então, e é um movimento natural, né? Conforme o Bitcoin vai subindo de preço, alguns mineradores começam a liquidar, vender uma parte desses Bitcoin, enquanto o preço está subindo, porque muitas vezes são Bitcoins que eles mineraram 2, 3 anos atrás, ou lá em 2022, quando o Bitcoin estava $15 mil, e quando sobe de preço, eles resolvem vender para pagar o quê? Seus custos de produção. Mineração é caro, eles têm custo de manutenção de máquina, compra de máquina cada vez mais moderna e gasto de energia e pessoal para operar essas máquinas, né? Então, mineração é um empreendimento, você tem um custo para receber Bitcoin da rede, né? Então, os mais eficientes, eles conseguem acumular Bitcoin por mais tempo e permanecem operando por mais tempo, tanto que a gente vê durante o bear, os mineradores menos eficientes, eles começam a falir, começam a quebrar. Então, esse movimento dos mineradores vendendo o Bitcoin natural, porque também tem outro movimento paralelo que está acontecendo, que vem acontecendo há meses, que é uma escassez de Bitcoin nas exchanges.
Então, a gente observa que tem menos Bitcoin nas exchanges, e quem que tá repondo e entregando para as exchanges esses Bitcoin que eles têm que vender, né? Que eles vão disponibilizar para os seus clientes? Os mineradores. São através dos mineradores que mineram Bitcoin ao longo do tempo, eles vendem para as exchanges, ou até mesmo para os ETFs, esses Bitcoin recém-minerados. Então, tem um gráfico que mostra isso. Deixa eu mostrar também aqui de novo. Então, esse gráfico aqui mostra na linha laranja, amarela aqui o preço do Bitcoin, e na linha azul é a quantidade de Bitcoin nas exchanges, tá? Observa como a linha azul ela foi subindo, bateu máximas lá em 2020 e agora caiu bastante e tá nos mesmos patamares que 2018 aqui, ó. Então, isso mostra que a escassez de Bitcoin nas exchanges, ela tá ficando cada vez maior. Então, quem que repõe esses Bitcoin nas exchanges, né? São mineradores, são vendedores, pessoas que têm Bitcoin e enviam seus Bitcoin para as exchanges para poder vender. Só que a gente está no momento em que existe muita demanda por Bitcoin. Tem a demanda dos ETFs, tem a demanda das pessoas querendo comprar, tem demanda das empresas. Mas tá, por que tá caindo, né? Por que o Bitcoin tá caindo se os mineradores estão vendendo? E isso também tá gerando uma força vendedora. Os ETFs tiveram uma saída, ou seja, pessoas vendendo os papéis de ETF muito grande aí nos últimos dias, cerca de $1 bilhão. E é engraçado, porque desde que os ETFs foram lançados, eles acumularam mais de $15 bilhões em Bitcoin. E nos últimos dias saíram $1 bilhão. Então, uma porção muito pequena em comparação ao que foi acumulado até agora. Para ter noção desse movimento, Bitcoin fez em 5 meses o que o ouro levou 5 anos para fazer, que é chegar nos $15 bilhões. Então, ok, é uma saída e uma força vendedora de Bitcoin de curto prazo, em comparação com a força que teve nos últimos 6 meses, ou mais de 6 meses desde 2023, novembro de 2023, de subida, né? E a terceira grande força vendedora. E aí é engraçado, porque na queda que teve nos últimos 2 meses, teve uma queda tão grande quanto essa, que Bitcoin foi a $55 mil, era a Silk Road que estava vendendo seus Bitcoin. Aí agora, Mt. Gox. Então, a Mt. Gox fez um anúncio dizendo que ia devolver para os clientes cerca de $8 bilhões em Bitcoin, lá da época que a exchange quebrou. Então, para quem não lembra, a Mt. Gox é uma exchange que era gigante até 2014, que operava no Japão. Uma das maiores, né, entre 2011 e 2014. Isso. Então, eles eram praticamente os únicos, os maiores do mundo vendendo e oferecendo Bitcoin para as pessoas. E aí eles quebraram. E quando eles quebraram, e não existia a cultura do not your keys, not your coins. Eu ia comentar que, na verdade, eles não quebraram, porque eles disseram que eles sofreram vários hacks, né? E aí, na época, 850 mil bitcoins foram supostamente roubados. Até hoje, não se sabe ao certo o que aconteceu. E só agora, depois de 10 anos, é que existe essa possibilidade das pessoas conseguirem ver o seu dinheiro de volta, né? E não se sabe exatamente quem vai receber, nem quanto, nem quando. Eles disseram, inclusive, num anúncio que foi feito hoje, que as pessoas precisam ter paciência, porque não sabem exatamente quando que eles vão depositar para as pessoas, mas que vão começar a fazer isso a partir de agora. Sim, eu tenho um documento aqui que eles falam que vai ser a partir de julho. Então, eles anunciaram que vai ser daqui a pouco. Então, toda essa força vendedora também é na expectativa que esses Bitcoin vão entrar no mercado, ou seja, quem comprou Bitcoin lá em 2011 a 2014 vai receber de volta, e eles estão achando que as pessoas vão querer vender. Então, existe só para acrescentar, são 127 mil clientes nessa lista, tá? Que estão esperando receber o dinheiro de volta. Então, é muita gente. Sim, mas essa expectativa é que essa galera venda, né? Que comprou Bitcoin lá no passado, vai receber agora, vai vender, vai trocar por dólares. Então, o mercado está agindo antecipando essa venda. Então, não é que já começaram a distribuição desses Bitcoin da Mt. Gox. Não, ainda nem começou. É só a expectativa, né? E também tem uma outra notícia que o governo da Alemanha, que também tem $3 bilhões em Bitcoin, que eles confiscaram de um site de pirataria lá em 2020, estaria vendendo também esses Bitcoin que eles confiscaram lá no passado. Era um site de filmes e pirataria com filmes, né? Então, assim como alguns meses atrás, o burburinho da Silk Road vender seus Bitcoin fez o preço dar uma queda, agora de novo, só que eles chegaram a vender uma parte pequena da Silk Road. Agora é tudo isso, né? Os mineradores vendendo há muitos meses, um movimento de saída aí de venda dos ETFs de $1 bilhão em ETFs. Tem essas notícias da Mt. Gox começando a distribuir o Bitcoin para a galera que era cliente no passado. Só que é curioso porque eles tiveram 10 anos para fazer isso.
10 anos. E vão fazer justo agora. Agora que os ETFs saíram, agora que o halving passou. E aí começa a me acender várias luzinhas, assim. Não sei se tu quer comentar alguma coisa sobre isso, Cacá, porque eu vou partir para outro ponto, que é até que ponto isso é proposital. Pode seguir em frente. Queremos Tá. saber. Então, a gente tá vendo aí que quando a bull run acontece, a gente só consegue olhar tanto quando começa o bear market ou o bull market, a gente só consegue ver e ter certeza absoluta de que eles começaram olhando em retrospectiva. Uhum. A gente tá vendo o Bitcoin aí cutucando ali a máxima histórica do ciclo passado, que é por volta dos 69 mil dólares, há muito tempo. Então, se a gente pegar o gráfico, ele tá ali parado nos 69, 65, agora tá em 60, há 4 meses, 5 meses. Né? Então, tá muito tempo parado ali. Então, fica realmente complexo das pessoas saberem, tá, começou a bull run ou não? Porque ele ameaça que vai, daqui a pouco não. Ele ameaça que vai, daqui a pouco não. E a gente tem uma demanda institucional muito grande agora. A gente começou a ver empresas começando a colocar Bitcoin nos seus caixas, países começando a dizer que vão tornar Bitcoin moeda legal, ou seja, a gente está vendo o movimento da Argentina com Milei, o movimento do Suriname, a gente está vendo pela primeira vez esse ano vai ter corrida eleitoral americana, e os dois candidatos, tanto Trump quanto Biden, falando que vão aceitar doações em Bitcoin. Então existe um movimento político ao redor do Bitcoin, aquela operação Choke Point que o Biden teve durante todo o seu mandato, está sendo contradizida, ele está contradizendo justamente isso, a tentar receber Contradizida é boa. contraposta? Qual termo tu usaria? Não importa, deu para entender. Tá, beleza. Porque às vezes eu invento umas palavras, então qualquer coisa me corrijam aí. Então a gente está vendo também o Trump, que renegou Bitcoin e criptos no passado. Ambos que renegaram agora estão se aproximando, porque estão vendo o poder que isso tem na campanha política, né? E outra coisa que a gente está vendo também é a galera alavancada sendo chacoalhada. Por que eu tô levantando a bolinha que isso talvez seja proposital, né? Porque esse Bitcoin tende a ser cada vez mais escasso. 20 milhões de Bitcoins já foram minerados. Não tem como acelerar a criação de novos Bitcoin. O que a galera da BlackRock e os institucionais desses ETFs precisam fazer para conseguir comprar Bitcoin sem movimentar o preço? Ou seja, BlackRock quer comprar mais Bitcoin ou quer permitir mais clientes acessarem Bitcoin, né? O que eles precisam fazer? Porque se eles começarem a comprar doidado, eles jogam o preço lá para cima. Uhum. Mas, e se eles começarem um conluio ali com o governo americano, com as entidades, começar a desencavar uns Bitcoin que estão encalhados há anos, como Silk Road, como the Mt. Gox, esses Bitcoin que estão com o governo ou que estão com essas empresas, que eles estão há décadas, né, mais de uma década, brigando na justiça, daqui a pouco agora, pum, destrava. É a única forma deles conseguirem sacudir todo mundo e eles não pagarem mais caro pelos Bitcoin que eles vão oferecer para seus clientes. Porque eu imagino que eles só vão, de fato, vai começar um movimento mais forte institucional quando eles já tiverem uma grande quantidade de Bitcoin, quando as empresas já acumularem tudo que elas achavam que era o suficiente, quando os governos começarem a botar para frente que acumularam Bitcoin, que tem Bitcoin, ou empresários, bilionários, a gente tá vendo aí o Michael Dell fazendo vários tweets a favor de Bitcoin. Quando a gente começar a ver esses movimentos, é sinal que eles já compraram, é sinal que eles estão dizendo, aí galera, agora sim, já tô posicionado, Bitcoin pode subir agora, sabe? Só que por enquanto, o ETF faz menos de 6 meses que foi lançado. Então eles recém estão amadurecendo esse produto, né? A própria Lynn Alden compartilhou esses dias no Twitter que a gente só vai ver realmente o impacto dos ETFs e uma subida por causa dos ETFs 6 meses depois. Porque tem empresas que não podem comprar o ETF logo que ele é lançado. Eles têm que Eu ia esperar. comentar justamente sobre isso agora. Vai lá, vai lá. Não, justamente eu ia puxar esse assunto porque eu li esses tempos no Twitter sobre isso, que tem empresas que não podem comprar os ETFs nos primeiros 6 meses que ele é lançado. E ia justamente te perguntar sobre isso. Existe essa. Será que é uma casualidade de tempos? Isso não é mais um ingrediente no que tu está trazendo? Pode ser, então, se eles têm que esperar 6 meses para poder comprar, o ETF foi aprovado em março, não foi? Não lembro a data exata agora. A gente falou tanto, agora não lembro. Procura aí Nossa, pra a gente gente. tá desde o semestre passado falando desses ETFs. Eu tinha na minha cabeça que tinha sido em janeiro, mas deixa eu ver aqui. É que daí veio o halving, depois eu já tô com as datas misturadas. Mas enfim, Deixa eu ver aqui. agora junho faria 6 meses se foi janeiro. Aprovação dos ETFs de Bitcoin. Eu tenho a impressão que foi em janeiro, só um pouquinho.
Foi 4 de fevereiro. Fevereiro? 4 de fevereiro. Ó, então presta atenção, vai fazer 6 meses. Uhum. Então eles possivelmente estão segurando o preço nessa faixa pra galera poder comprar também, né? Ou seja, eles podem estar segurando o choque de oferta, inserindo mais liquidez de onde eles têm condições de soltar, ou seja, que é onde estão sendo feitas as negociações, né? Mt. Gox, Silk Road, quem que tem Bitcoin guardado aí que pode liberar essa oferta para o mercado, né? E aí eu peguei um gráfico aqui para mostrar o quanto me parece que essa queda está fazendo parte da volatilidade normal do Bitcoin e que não é nenhuma queda de tipo, ai, cancelaram a bull run, não vai ter bull run, ou tipo, pronto, já atingiu a máxima histórica que deveria atingir pós-halving, o halving já está precificado. Não parece ser esse o caso. Posso compartilhar aqui ou tu quer apresentar alguma coisa, Cacá? Só corrigindo, foi em janeiro mesmo, Carol. Foi janeiro? Foi início de janeiro. Agora, se eu vi uma notícia que era uma outra coisa mais pra frente. Foi em janeiro, sim. Ó, então, acabou de fazer 6 meses que foram lançados ETFs. Então, a partir Eu de tinha essa agora... impressão que tinha sido logo depois do Ano Novo, e a gente já estava comemorando a aprovação dos ETFs. Boa. Eu não me lembrava exatamente a data, então agora, né, esse mês agora fechou 6 meses, então a partir de agora, algumas empresas vão começar a poder comprar. Então, olha como a partir de agora que a gente começa a ver os efeitos, né? Outro ponto ainda que eu esqueci de comentar é que a gente está num momento super negativo de mercado macro, ou seja, existia uma grande expectativa que o governo americano fosse baixar juros, e eles disseram que não vão baixar por enquanto. Então, isso acaba segurando liquidez também, né? E recém venceu agora em março aqueles BTFP, que era um programa emergencial para os bancos se capitalizarem, porque aconteceu aquela crise bancária lá em março do ano passado, vários bancos quebraram, lembra? E aí teve um programa emergencial que foi criado pelo governo americano que venceu. Então, ou seja, os bancos estão esgoelados com liquidez. Será que vai ter uma nova crise de liquidez aí à frente? O que acontece é que geralmente quando acontece uma crise de liquidez, no início o Bitcoin cai, mas ele tem sido o que se recupera mais rápido, né? Que foi o que aconteceu em março de 2020 no crash do Covid, inclusive em março do ano passado, que quando os bancos estavam quebrando por causa das bank runs, o Bitcoin valorizou pra caramba quando o sistema financeiro estava justamente em xeque, estava sendo pressionado por uma crise de liquidez. Então, eu vou mostrar aqui o gráfico. Boa. Não, boa. Depois, vou deixar minha pergunta para depois. Tá. Então, o que eu queria mostrar aqui, né, nesse gráfico? Aqui tá o preço do Bitcoin desde lá 2012, 13, 14, eu vou baixar ali. Mas só para mostrar que por mais que o Bitcoin tenha caído ali a 60 mil dólares, ele tá cada candle tá um gráfico mensal aqui, tá? Cada candle é um mês. Então, 1, 2, 3, 4 meses que o Bitcoin tá nessa faixa aí dos 60 mil, 59 mil até os 74 mil, 74, 75 mil dólares. Em outros momentos que o Bitcoin ficou assim, praticamente em linha, né, sem se mexer muito, andando de lado, né, mercado caranguejo, como a gente brinca às vezes aqui, foram em poucos momentos. Geralmente, quando tem queda, o Bitcoin ele emborca para baixo, como acontece aqui no início, nas quedas grandes, aqui como em maio de 2021, quando aconteceu a proibição da mineração da China, ou aqui início do bear, Bitcoin inclina para baixo e vai, sabe? Aqui como em junho de 2019 também, que ele teve uma queda, janeiro de 2018, no fim do ciclo anterior. Então, quando ele cai, ele vai um mês depois do outro, assim, seguindo uma rampinha para baixo. E o que a gente tem observado, isso aqui não é análise gráfica, isso aqui é só uma análise de histórico do Bitcoin, né? É um exercício. Quando a gente vê esses vários candles, um do ladinho do outro, assim, meio que andando de lado, o que acontece na sequência, geralmente é uma subida. Como aconteceu aqui de abril de 2023 até setembro de 2023, olha quanto tempo ele ficou andando de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, para daí subir 164% em dólares. Mesma coisa aconteceu aqui em janeiro de 2019 até março de 2019. 1, 2, 3, 4 meses andando de lado antes de subir 188%. Outros exemplos do passado. Aqui, claro, 2013, 14, 16, ele acabou subindo mais, né? Ficou ali 4 meses andando de lado até que, boom, explodiu 1000%. Aqui também, 1, 2, 3, 4 meses andando de lado, 1000%. Um exemplo menor aqui em 2016, andou, acho que foi 6 meses aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. E aí subiu 100% na sequência. Então, o que eu quero apresentar para vocês é que por mais que essa pareça uma queda, se a gente dá um zoom out no gráfico, estica ele,
Bitcoin está numa linha, pelo menos por enquanto, né? Ele não está emborcando para baixo, como acontece geralmente nas grandes quedas do Bitcoin. Ele está, por enquanto, mantendo esse patamar aqui. E pode ser que aconteça a mesma coisa aqui em outros momentos, que ele ficou ali amedrontando a galera. Aqui em abril, por exemplo, desse ano, teve uma queda super, super grande. E geralmente essa oscilação aqui dentro dessas esferas são de 25%. Para quem vende bolsa, oscilar 25% para cima ou para baixo ao longo de um mês ou outro é uma oscilação enorme. Mas para ver como no Bitcoin isso é algo recorrente, né, desde o início da história dele. Então, por isso que o importante é desenvolver tolerância a toda essa movimentação e não se deixar levar pelas notícias e por essas... MTGOX vai vender, meu Deus, vai ter uma queda absurda. Ok, mas também tem uma demanda cada vez mais absurda para absorver isso. Eu ia trazer o seguinte, Carol. A gente comentou aqui sobre os cenários que estão levando o Bitcoin a ter essa queda de preço, né? Como, por exemplo, os mineradores vendendo Bitcoin, a expectativa de mais liquidações, né? Que é o caso da MTGOX, a Alemanha também vendendo parte dos Bitcoin que eles detêm, e também a saída aí de grana dos ETFs de Bitcoin. Beleza, só que por outro lado, a gente também teve notícias positivas na última semana, ou notícias especulativas que deveriam ter sido boas para o Bitcoin, que eu vou trazer aqui, por exemplo. Uma das notícias foi que a MicroStrategy, do Michael Saylor, quer arrecadar mais 500 milhões de dólares aí com notas conversíveis para comprar mais Bitcoin. A MicroStrategy já está fazendo isso há algum tempo. Talvez essa notícia seja, ok, de novo o Michael Saylor comprando, a MicroStrategy comprando. Talvez isso não tenha mais o efeito que tinha antes, não sei. Isso que eu quero saber de ti. E outro ponto que aconteceu aí faz 2 dias, o Michael Dell, os dois Michaels, né? Agora se juntaram os Michaels no Bitcoin. O Michael Dell, que é o dono da Dell, ele postou sobre o Bitcoin e aí gerou especulações que ele estaria comprando Bitcoin. Ele postou assim, ele postou em inglês lá no Twitter dele, né? Escassez cria valor. E aí, bom, todo mundo já especulou que ele estava falando de Bitcoin. Aí veio o Michael Saylor embaixo e comentou que o Bitcoin é escassez digital. Além disso, o Michael Dell também postou uma imagem, um meme do Cook Monster comendo Bitcoin, ou seja, ele tá papando Bitcoin, tá comprando Bitcoin adoidado, né? E ele, curiosamente, ele tá na lista de uma das pessoas mais ricas do mundo, né? Hoje ele é o 14º pessoa, é a 14ª pessoa mais rica do mundo. Então, a gente está falando de um cara que tem muita grana, tem potencial não só para comprar muito Bitcoin, mas também para influenciar outros grandes nomes aí da indústria de tecnologia, empreendedores, empresários, donos de grandes empresas para comprar Bitcoin também. Essas duas notícias numa mesma semana, né? Elas não deveriam levar o Bitcoin para um aumento de preço? É que são mecanismos opostos, né? Então, assim como tem um Michael Saylor da vida comprando Bitcoin, o Michael Dell falando de Bitcoin, tem um monte de Faria Lima dizendo que viu, olha só, Bitcoin caiu 60% e tá morto, entende? Então, por enquanto, o que tu falou, né? O Michael Saylor comprar Bitcoin vai impactar no preço, sim, mas vai impactar no preço no longo prazo. Ele tá... Quando um bilionário compra, quando empresas compram, e quando muitas pessoas, as sardinhas compram juntas, elas também têm a força de uma baleia, né? E o que a gente consegue observar agora é que as baleias estão batendo recordes de compra. Eu vou mostrar o gráfico agora depois. Mas o que eu queria falar é o choque de oferta que está sendo construído em paralelo. É o que acontece antes daquela explosão de preço, né? Então acontece o halving, a oferta de Bitcoin começa a cair e a escassez começa a ampliar. Então é uma pressão que começa a acontecer. A gente já tá vendo essa pressão, né? Escassez nas exchanges, né? Menos Bitcoin disponível. Agora tem os ETFs absorvendo grande parte da demanda e absorvendo grande parte dos novos Bitcoins sendo minerados. Então a gente tá vendo essa pressão para esse choque de oferta. Então, não é imediato. Que nem a gente tem falado aí nos últimos podcasts e também nas aulas sobre Bitcoin halving, né? O choque de oferta, ele não é aconteceu o halving, Bitcoin explode. Não, o que a gente tem visto é que ao longo dos ciclos demora 6 meses, 1 ano. Então, não é uma coisa, aconteceu o halving em abril, já era para estar subindo. Não, porque tem muitas forças, tem muito fundo de hedge fazendo short de Bitcoin, apostando na queda, querendo se beneficiar da queda. Então, são esse monte de players e forças em todos os sentidos, tanto empurrando para cima quanto para baixo, que estão em queda de braço, que é a clássica guerra do touro e do urso, né? Mas o que a gente observa é que a tendência é que a escassez do Bitcoin aumente, está aumentando, e que isso conduz o preço para cima. Quando?
Ninguém sabe. Senão, já, né, as bolas de cristal já estariam apontando aí para várias datas. Mas o que se sabe é que 6 meses a 1 ano, talvez 1 ano e meio, depende da demanda por Bitcoin, Bitcoin começa a subir ou entra em máxima histórica, né, para além dos ali 69 mil dólares, porque ele está girando ali. Então não é aquela coisa, começou a bull run. Não, porque ele tá recuando, ele vai e volta dos 69 mil dólares, sabe? Então existe esse receio. Eu vou mostrar aqui um gráfico que mostra como as baleias. Ai, peraí que eu tirei minha tela. Deu. Como as baleias estão batendo recordes de compra. Cadê? Aqui. Então a gente observa que na linha roxa, todas as baleias, grandes instituições que compram milhões, bilhões de Bitcoin ao longo do tempo, né? Antes de 2017, era pouquíssimas, quase zero, né? Conforme o tempo vai passando, a partir de 2021, ali do ciclo passado, isso começa a ficar cada vez mais intenso. E se a gente olhar agora, ali, ó, início do ano agora, quando começou o ETF, começou um boom de baleias comprando. Então, isso demonstra que enquanto as sardinhas estão com medo da queda do Bitcoin para, sei lá, 60, 50, 40 mil dólares, as baleias estão acumulando. E estão acumulando por quê? Porque Bitcoin é único, não tem nada no mercado financeiro como ele. Né? Então, a gente está vendo agora um movimento institucional muito grande, só que também existe eu enxergo essa venda da Mt. Gox como uma tentativa de postergar o choque de oferta. Encontra ali um foco de liquidez, Bitcoin que foi confiscado no passado, ou que está numa exchange no passado, e distribui aí de volta para as pessoas, e torcendo para que essas pessoas vendam. Né? Então, se distribuírem para essas pessoas, se elas venderem, quem que compra? BlackRock, o Saylor, né? O Michael Dell. E a sardinha aqui ficam tudo com medo, eles estão chuleando por uma queda para pagar mais barato. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Com a inflação aumentando e o custo de vida ficando mais caro, a conquista dos seus objetivos está cada vez mais distante. O Bitcoin pode te ajudar a acelerar sua liberdade financeira e o primeiro passo é entender como ele funciona. Quer aprender a investir em Bitcoin com estratégia e segurança para multiplicar patrimônio nos próximos anos? Clique no link aqui na descrição e conheça o Bitcoin Starter, o curso de Bitcoin mais completo e mais bem avaliado da história. Aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. Se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. E voltamos ao Área Bitcoin Podcast. E aí vem a pergunta, né, Carol? Para onde vai o Bitcoin? Clássica. Hoje a gente já recebeu diversas vezes essa pergunta no Instagram. A gente recebeu diversas vezes essa pergunta no YouTube. E é o que tu falou, não dá para saber o que vai acontecer. Mas não olhe para o preço no curto prazo. O preço é importante para a adoção do Bitcoin, mas no longo prazo o preço pouco vai importar. Ele tende a aumentar de preço por causa das suas propriedades. Então... Não, é dizer que chute de preço é o que mais tem, né? A gente tem aí o Samson Mal falando em 1 milhão, a gente tem lá o Ralph Finney desde 2010 falando em 10 milhões. Então, números soltos, qualquer pessoa pode falar, né? Eu posso dizer, eu acho que ano que vem Bitcoin vai para 5 bilhões de dólares. O Michael Saylor disse que o Bitcoin não vai parar de subir. O Jack Dorsey falou que vai estar 1 milhão de dólares por Bitcoin em 2030. Então, previsões, né? Possibilidades existem muitas. O que a gente tem é o momento presente, digamos assim, e o que a gente já experienciou, né? A gente começou em 2019, né, Carol, e estava ali 3 mil dólares uma unidade de Bitcoin. Quem dera eu pudesse voltar no tempo, comprar mais, ou ter mais dinheiro daquela época para comprar mais Bitcoin. Então, quem já está um pouco mais de tempo, quem está acompanhando a gente e tem mais anos de mercado, sabe que é bem difícil de conseguir comprar o Bitcoin pelo mesmo preço que estava há 5 anos atrás, há 4 anos atrás. Então, o que a gente está vivendo agora, provavelmente, essa mesma sensação ela vai se repetir nos próximos 5 anos. Daqui 5 anos a gente vai olhar para esse patamar de preço e pensar, nossa, como eu queria voltar no tempo e comprar Bitcoin a 60 mil dólares, né? E assim vai. O pessoal vai conforme o pessoal vai chegando, você vai querendo poder voltar no tempo. Só que o tempo não volta. Então, aproveite esse momento, faça aí
organize a sua vida para que você consiga ir acumulando Bitcoin conforme você tem condições de fazer isso agora. Bom, espero que esse podcast tenha te ajudado a ficar com o coração mais tranquilo com relação à queda do Bitcoin. É importante, né, Carol, se manter firme e forte na sua estratégia de acúmulo de Bitcoin, seguir confiante, olhando para o futuro, guardando por longo prazo. Quem já está há mais tempo no Bitcoin já viu tantas quedas, a gente já viu isso tantas vezes acontecer, né? Essa volatilidade extrema que acontece. Então, faz parte do processo as quedas acontecerem. Então, não olhe para o curto prazo, olhe para o longo prazo e não venda os seus Bitcoins para a BlackRock nem para o Michael Saylor. Que recado tu dá aí para a galera, Carol? Que essas quedas, elas vêm para sacudir os mãos de alface. Os turistas, né, que ainda não tinham passado por uma volatilidade de 25%, 30% ou um bear do Bitcoin. E para sacudir os alavancados também, que é a galera que começa a achar que vai subir para sempre e começa a fazer long e adoidado, e aí quando vem uma queda, ele liquida, né, a sua operação. Então, as quedas vêm para pegar esses 3 perfis de pessoa, para que elas aprendam e se tornem hodlers no futuro. Porque quem está acumulando agora são as baleias e os hodlers, que já entenderam aí mais ou menos o funcionamento do Bitcoin e que não se deixam levar pelas notícias, nem pelas chacoalhadas aí de preço que acontecem e que são normais, né, há mais de uma década no Bitcoin. Então, não seja uma sardinha não seja mão de alface, um turista, e cuidado aí para quem está mexendo com operações mais arriscadas, porque às vezes a oscilação acaba te, né, liquidando. Boa. Pessoal, muito obrigada. Nos vemos no próximo episódio do Árabe Bitcoin Podcast.